Boa tarde, hoje vamos falar sobre o coco. Nosso grupo é composto por Andressa, Cristina, Emily, Evelyn, Gabriel, Cauane, Milena, Samara e Vitor. Boa tarde, eu sou a Emily e vou estar falando agora sobre a cultura do coco. Bom, o seu nome científico é Cocos nucifera e pertence à família Palmae. A sua origem. Então, existem diversas teorias sobre o centro de origem do coqueiro. Até hoje, não se conhecem os ancestrais do coqueiro, né? Porém, há uma hipótese de que o coqueiro se originou no Sudeste Asiático, principalmente nas ilhas entre os oceanos Índico e Pacífico. Dessa região foi levado para a Índia e em seguida para o leste africano, e daí para as Américas e toda a região tropical do globo. A sua importância econômica. A produção brasileira de coco chegou a cerca de 1,3 bilhões de frutos em 2001. Encontra-se distribuída por todo o território nacional, com exceção do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em decorrência de suas limitações climáticas durante parte do ano. Em 1985, no Brasil, a área colhida com coqueiro situava-se em 166 mil hectares. De 1985 a 2001, houve um acréscimo de 100 mil hectares na área plantada, o que significa que no início de 2006, essa área ultrapassou seguramente os 266 mil hectares, 70% dos quais estima-se que sejam de coqueiro anão, 15% de coqueiro híbrido e os outros 15% de coqueiro gigante. Nesse mesmo período, verificou-se um deslocamento das áreas racionais de produção de coco em direção às regiões Norte e Sudeste. Pode-se constatar que em 1985 a região Nordeste detinha mais de 94% da produção de mais de 96% da área colhida com coco, ao passo que em 2001 sua participação foi reduzida para 71,2% da produção brasileira e para 87,6% da área total colhida. Para a produção conjunta das regiões Norte e Sudeste, a sua participação na produção total passou de 5,6% para 28,8% entre os anos de 1985 e 2001. O aumento significativo tanto do percentual de produção quanto principalmente do rendimento por hectare observado nessas regiões pode ser atribuído à utilização da cultivar anão verde, destinada à produção de água de coco, que caracteriza-se por maior produção de frutos por hectare. Os usos do coco. Então, o uso nutricional. O coco é uma árvore do qual se aproveita tudo. No Brasil, o coco é usado verde para beber água, que é mais pura, nutritiva e completa. O ponto ideal para se beber água de coco verde é em torno de 6 a 7 meses depois que os frutos começam a aparecer. Nessa fase se encontra a maior concentração de sacarose, depois essa tende a diminuir na medida que o coco amadurece. O principal constituinte da água é o potássio, que varia de acordo com a quantidade encontrada nos solos. A carne do coco maduro é um alimento importante na culinária dos países tropicais. O leite ou creme obtido do coco fresco ralado serve como base no preparo de diversos pratos, tanto na culinária doméstica quanto na comercial. Uma curiosidade, a Bahia é o estado brasileiro onde o coco se encontra na sua maior expressão. No processo de extração do óleo de coco, a torta resultante é rica em proteína de 18 a 25% em fibras. Porém, pelo processo de industrialização que utiliza altas temperaturas, se produz a desnaturação da proteína, que não fica adequada para uso humano, sendo usada para alimentação de ruminantes. O bagaço resultante da extração caseira do leite ou óleo de coco
por não utilizar o processo industrial, pode e deve ser usado na confecção de bolos e pães e etc., pois ela é rica em proteínas e fibras. De fato, em vários centros de pesquisa da Índia, Inglaterra, Estados Unidos e Filipinas, esforços estão sendo feitos para produzir para o consumo humano proteína, e óleo e outros produtos a partir do coco fresco. A farinha de coco na Índia e das Filipinas é preparada a partir da extração do óleo para ser usada na alimentação, especialmente em padarias e merenda escolar, podendo substituir a farinha de trigo e leite, sem gordura e em até 5%, sem afetar o valor e a qualidade do produto. O coco seco é um produto muito usado na indústria de alimentação. Ele bem processado, ele deve ser crocante, branco e com um sabor agradável e doce. O valor nutritivo é aproximadamente gordura 67,50%, carboidratos 5,9%, proteínas 9,3%, sais minerais 2,4% e fibras 3,9%. O óleo de coco. Para uso doméstico, ele é preparado a partir do coco fresco esquentado, né? Com o calor, o óleo se separa, então é retirado e coado. Em nível industrial, ele é utilizado o processo hidráulico junto com solventes químicos. Óleos ricos em ácido láurico, como o de coco, têm boa demanda na indústria de alimentos e na química. Devido à sua baixa rancidade, sua facilidade de derreter e sua habilidade de formar emulsões estáveis e espuma, esses fatores têm levado o óleo de coco a ser usado como óleo de cozinha, gordura vegetal, substituto de gordura do leite em margarinas, biscoito, bolos, sorvetes e cremes. Também substituto da manteiga de cacau. Aliado a isso, o óleo de coco tem um maior grau de digestibilidade que qualquer gordura, incluindo a manteiga, e isso é devido ao seu alto percentual de glicerígenos assimilares, cerca de 91%. Por isso, foi usado como substituto da manteiga, especialmente na confecção de margarina. Porém, a introdução de óleos hidrogenados na confecção de margarina e gorduras vegetais, o óleo de coco perdeu seu lugar privilegiado na indústria alimentícia, especialmente a partir da preocupação de usar óleos poliinsaturados para evitar as doenças coronárias por aumento de colesterol. No entanto, estudos feitos com grupos da Polinésia que utilizam grande quantidade de óleo de coco em sua comida, eles encontraram uma menor taxa de gordura no sangue que o grupo que consumia uma dieta no estilo europeu. Por isso, o consumo de gorduras saturadas ou insaturadas na influência do nível de colesterol no sangue ou de doenças coronárias deve ser analisada no contexto geral de dieta e no estilo de pessoas de vida. O uso medicinal do coco. Bom, a água de coco é utilizada como diurético. Por seu alto conteúdo em sais minerais, é usada nos casos de diarreia e cólera. Por ser estéril, ela pode ser utilizada em casos de emergência para hidratação parenteral, na veia. A água de coco com farinha de arroz feito cataplasma é usada na China em feridas gangrenosas e cabeça de prego, o famoso furúnculo. Em curação, o leite de coco feito na hora e a carne do coco maduro são usados para matar verme. O leite de coco é usado também externamente para tratar mastites, que são inflamações nas mamas, e ericipelas, que é o vermelhão. O óleo de coco é usado com sal para gripes e garganta inflamada. É também um bom meio para fazer massagem. A raiz do coqueiro, considerada adstringente, é utilizada para abaixar a febre, para diarreias e desinterias, em caso de aumento do fluxo menstrual e em gargarejo para aliviar a dor do dente. O cabelo do coco, depois de fervido, é efetivo contra diarreias e sapinhos.
No Sri Lanka, as raízes são torradas feito pó e utilizadas como pasta de dente. São também utilizadas como desinfetante para ferida e para gaguejar nos problemas de boca e garganta. No coqueiro, praticamente tudo é utilizado, né? A raiz, o estipe, a sua inflorescência, suas folhas, o palmito e principalmente o fruto, que mediante uma transformação, geralmente simples, gera subprodutos ou derivados. Suas variedades de uso. O casquilho é utilizado para a produção de carvão. Carvão para gasogênio, para carvão desodorizante, o carvão ativado. O coque metalúrgico, pelo seu alto valor calorífico e baixo teor de cinzas, viabiliza seu uso na ourivesaria metalúrgica e indústria artesanal, em substituição ao carvão mineral. No processamento industrial, seja para a extração de óleo de coco, ou seja, para a produção do leite de coco, obtém-se um resíduo de grande importância na alimentação animal, a torta de coco, que pode ser ministrado ao rebanho como fonte de proteínas e energia. Outro subproduto geralmente desperdiçado pela indústria é a água do coco seco, que poderia ser utilizada para fornecer açúcares e sais minerais, principalmente potássio. Cada litro de água de coco maduro contém aproximadamente 20 gramas de extrato seco de sais minerais. Da casca do coco são extraídas fibras de diferentes comprimentos que servem na fabricação de uma diversidade riquíssima de artigos como vestuários, tapetes, colchões, almofadas, escova, pincéis, cortiça isolante e cama para animais, entre outros diversos. Os resíduos de matéria vegetal resultante da extração das fibras das cascas possuem geralmente uma grande umidade, que após uma secagem natural e queima, podem retornar ao coqueiral em forma de cinzas que contêm aproximadamente 30% de óxido de potássio. Caso as cascas não sejam queimadas, pode o produtor incorporá-las ao solo como adubo orgânico, fornecendo nesse caso 3,5% de óxido de potássio. Um dos produtos derivados do coco de grande comercialização no mundo inteiro é a copra, ou amêndoa do coco. Pela facilidade e economia de transporte para países interessados nessa matéria-prima, é obtida partindo-se o coco maduro em 3 partes, que são postas a secar. A seguir, retira-se em fragmentos a polpa branca, continuando a secagem. Do produto assim obtido, a copra, de odor desagradável, usada principalmente para a extração de óleo de coco, empregado como alimento há milhares de anos, e também como combustível, matéria-prima na fabricação de borracha sintética, margarina, cosméticos, fluidos, para freios hidráulicos de aviões, inseticidas e germinicidas, e principalmente na indústria de sabões e detergentes, que preferem o óleo de copra pelas suas características próprias, como espumante, bactericida e germinicida, e principalmente por ser biodegradável, portanto não poluidor no meio ambiente, como acontece com outros tipos de detergentes. Boa tarde, meu nome é Samara e eu vou falar um pouquinho sobre as exigências edafloquimáticas do coco. Vou começar a falar um pouquinho sobre o solo. Bom, em geral, o coqueiro ele se adapta melhor em solos arenosos, profundos e bem drenados, que permitem maior desenvolvimento das raízes e a maior exploração do volume de solo, assegurando assim o melhor suprimento de água e nutriente às plantas. Nas áreas destinadas a novos plantios de coco, deve-se observar que a profundidade mínima indicada é de 1 metro de solo, sem ocorrência de camadas de impedimento que prejudiquem o desenvolvimento das raízes. As regiões sob influências de lençol freáticos são consideradas favoráveis quando ocorre entre 1 a 3 metros de profundidade, compensando os períodos de escassez de água, mas podem ser prejudicial aos lençóis. Pode ser prejudicial quando os lençóis se mantêm na superfície, limitando assim o crescimento das raízes, que muitas vezes leva à morte da planta.
A temperatura. Bom, o coqueiro ele requer clima quente, sem grandes variações de temperatura, com média anual de 27 graus e oscilações diárias de 5 a 7 graus. É considerado ótimas para o crescimento e a produção. Bom, as mínimas diárias inferiores a 15 graus, elas modificam, né, a morfologia do coqueiro e, mesmo de pequena duração, provocam desordens fisiológicas, como a parada do crescimento e o abortamento das flores femininas. Pluviosidade. A precipitação total e a distribuição das chuvas durante o ano, elas influenciam no desenvolvimento do coqueiro. O regime pluvial ideal é caracterizado por uma precipitação anual de 1.500 milímetros por pluviosidade mensal, nunca inferior a 130 milímetros. Um período de 3 meses, com menos de 50 milímetros de precipitação por mês, é considerado prejudicial ao coqueiro. E o número de frutos por planta, o tamanho e o peso da noz são considerados consideravelmente afetados 30 meses após um prolongo período de seca. Já uma quantidade excessiva de chuva, ela pode ser prejudicial em virtude que na redução da insolação, da aeração do solo, do aumento da lixiviação dos elementos minerais e além também de danificar o processo de polinização. Bom, intensidade luminosa. O coqueiro é uma planta altamente exigente em luzes e ele não se desenvolve bem em condições de baixa luminosidade. Uma insolação, por exemplo, de 2.000 horas anuais é considerada ideal e o mínimo de insolação por horas deve ser 120 horas por mês. O vento. Bom, os ventos fracos e moderados favorecem o desenvolvimento do coqueiro, aumentando a sua transpiração e a absorção de água e de nutrientes pelas raízes. Em condições de deficiência da água do solo, os ventos tornam-se prejudiciais por agravarem os efeitos da seca, e o vento tem papel importante na disseminação do pólen e na fecundação das flores femininas. Bom, eu sou o Gabriel e vou dar continuidade na nossa apresentação. Bom, existem alguns cultivares principais. Por exemplo, o coqueiro gigante, que ainda é bastante explorado, principalmente pelos pequenos produtores de coco, por ser uma variedade rústica e mais adaptada que outros cultivares de coqueiro. É de rápido crescimento e longa fase vegetativa, né? Inicia o florescimento entre os 5 e 7 anos em condições ecológicas ideais e atinge na idade adulta entre 20 a 30 metros de altura. Essa variedade pode produzir de 60 a 80 frutos por ano, de tamanho variando de médio a grande porte, cuja colheita do coco seco ocorre entre os 11 e 12 meses, após os fenômenos reprodutivos. A sua vida útil econômica é de 60 até 70 anos. E no Brasil é muito empregado em natura para uso culinário, além da produção de doces e bolos e entre outros, bem como na agroindústria de alimentos para o leite de coco, farinha de coco e entre outros. A copa do fruto do coqueiro gigante é rica em óleo, com os teores entre 68 e 70%. E a água do coco dessa variedade pode também ser um pouco demandada para o consumo in natura, pois ela apresenta em geral um baixo valor sensorial de sabor, tanto a produção quanto o teor de potássio. Na água dos frutos colhidos com 7 meses de idade são bem superiores ao do coqueiro anão. A variedade nana, que é do coqueiro anão, é composta pelas cultivares amarela, a verde e a vermelha. No Brasil, a principal demanda para o plantio é da cultivar verde. Essa variedade apresenta desenvolvimento vegetativo lento, estipe praticamente cilíndrico e folhas numerosas, porém curtas, entre 4 metros a 5 metros de comprimento, e atinge na idade adulta 10 a 12 metros de altura. E é uma variedade precoce, cujo florescimento ocorre entre 2 a 2,9 meses, significando que a produção e as primeiras colheitas de fruto para água de coco
ocorre nas plantas com idade de 3 a 3 anos e 4 meses, produzindo ali entre 150 a 200 frutos de planta por planta no ano. Só que esses frutos são de tamanho pequeno. E a planta tem uma vida útil em torno de 30, 35 até 40 anos. E é menos tolerante ao ataque de pragas, como ácaro, doenças foliares, anel vermelho e entre algumas outras. E também sendo mais exigente ao clima e solo do que o coqueiro gigante. E o coqueiro anão é a variedade mais empregada no Brasil para usos in natura e industrial da água de coco, inclusive com qualidade sensorial superior às demais cultivares. E as maiores produções médias de água de coco ocorrem entre os 6 e 7 meses após os fenômenos produtivos. E as composições químicas médias da água do anão verde do Brasil de Jiquim e do anão amarelo do Brasil de grama são respectivamente as seguintes: pH entre 5,17, 5,22 e 5,24, com teor de glicose entre 100 gramas por fruto. Mas observa-se também que, independentemente da cultivar do anão, o pH da água é sempre ácido e o teor de sacarose baixo, enquanto o Brix é relativamente maior que os teores de açúcares e redutores de glicose e também frutose. E é conveniente salientar ainda que é nesses meses de maior produção de água que os teores dos açúcares redutores de glicose e frutose, coincidentemente, são também maiores. E como estes constituintes são responsáveis pela maior qualidade sensorial de sabor, significa que é nessas idades que o fruto do coqueiro anão deve ser colhido para o consumo in natura e água industrial de água de coco verde. Além disso, segundo alguns autores, a água do coco das cultivares de anão é rica em potássio e praticamente independente da idade do fruto, variando entre 100 e 90 gramas de potássio por fruto. E na água dos frutos com 6 meses de idade, chega a ser 211 miligramas a cada 100 gramas de água nos frutos. Agora, já nas agroindústrias de alimentos, o coqueiro anão é pouco utilizado devido, segundo o Cardoso e Passos, lá em 2010, que a menor produção de uva sólido e principalmente do coco anão amarelo da Malásia. E apesar disso, os teores de óleo são relativamente altos, sendo superiores a 60%. E baixo desse valor, se é necessária uma quantidade de frutos maior para se produzir toneladas de óleo, né? Olá, meu nome é Cauane e eu vou dar continuidade ao trabalho. O coqueiro híbrido intervertal do anão barra gigante é uma cultivar de ampla utilidade comercial, podendo ser empregada para produções de água de coco e de fibras, e principalmente para a produção de álcool sólido, óleo, ácido lárico e outras utilidades. A grande dificuldade a curto e médio prazo é a baixa disponibilidade de sementes híbridas no mercado para implantação de extensa área com essa cultivar. Ultimamente, os híbridos mais plantados no Brasil foram os BR001, que é o híbrido da Praia Forte, híbrido da sementeira, que é BRS02, e híbrido anão vermelhinho do Brasil, que é BRS03. E esses que foram desenvolvidos pela Embrapa do Tabuleiro do Custeiro, registrando no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Apesar desse registro, atualmente a Embrapa só tem capacidade técnica e de infraestrutura para produzir sementes comerciais do BRS01. Para produzir a semente dos BRS002 e 003, essa empresa necessariamente tem que plantar os campos
de plantas como os ABRG e AVBRG, ou talvez o mais recomendado, fazer parceria com instituições privadas que contêm campos de plantas e cores anões. O coco, apesar de ter a mesma capacidade da Embrapa para produzir desse semente híbrido, só produz semente para atender a sua demanda. Eu sou Vitor Gabriel e eu vou dar continuidade falando sobre o preparo das mudas. As mudas são preparadas em uma área com duas fases, o germinadouro e o viveiro. A escolha de uma área para a produção de mudas deve levar em conta a topografia plana do terreno e a proximidade de um ponto da água, a fim de facilitar a instalação do sistema de irrigação. O germinadouro é a fase da formação das mudas, que tem por objetivo a seleção do material antes de ser transferido para o viveiro, baseando-se nos critérios de velocidade de germinação, assim como na eliminação de brotos anormais. A etapa seguinte corresponde à fase do viveiro, onde as mudas deverão sofrer um novo processo de seleção, baseando nos critérios de vigor da planta, tais como altura, número de folhas, circunferência do coleto e precocidade de abertura. Os frutos são colocados em canteiros de 1 a 1,5 m de largura e comprimento, que varia em função do sistema de irrigação. A largura do germinador é importante, pois facilita a realização dos tratos culturais e a retirada das sementes. Na área de germinadouro, a irrigação deve ser aplicada em 2 turnos, o primeiro no início da manhã e o segundo no final da tarde. Uma maneira prática de avaliar se a irrigação foi o suficiente é pressionar com o polegar o entalhe da semente e verificar se ocorre aparecimento de água. Olá, eu sou a Milena e eu vou dar continuidade ao que a Samara estava falando. O uso de ferramentas manuais nas operações florestais, auxiliada pela tração animal, fazia da colheita florestal um local com grande nível de exposição a riscos de acidentes pelos envolvidos na operação. Esses riscos estavam associados à utilização de materiais cortantes e também ao pouco conhecimento quanto ao uso dessas ferramentas. Além disso, esses riscos eram aumentados devido à presença de animais peçonhentos nas florestas e também a elevado cansaço dos trabalhadores, o que resultava em fadiga e contínuos afastamentos, baixando assim o rendimento da produção. A partir da década de 90, devido ao crescimento da economia brasileira, o setor florestal brasileiro sofreu muitas mudanças, como a implementação de modernas máquinas e equipamentos para adaptação ao mundo globalizado e as aberturas do mercado nacional. Dentro desse setor, uma das atividades considerada mais importante é a colheita florestal, devido a esta ser a que tem um custo maior de produção. Custo operacional. Custo operacional é a soma de todos os custos resultantes de uma aquisição e operação, sendo de suma importância para o planejamento e o controle de sua utilização. A variação desse custo é influenciada pela eficiência operacional da jornada de trabalho. Custos fixos são os custos que periodicamente oneram a empresa, independente do nível de atividade. Sendo assim, o tempo e a intensidade de funcionamento da máquina não alteram esses custos. Custos variáveis são todos os custos e despesas que variam proporcionalmente ao nível de atividade, por período, que é volume produzido vezes volume vendido. E os custos operacionais totais, que é a soma de todos os custos fixos, custos variáveis e custos de administração encontrados em cada etapa da colheita.
Olá a todos, me chamo Andressa e eu irei dar continuação falando sobre traços culturais. Bom, dentro delas está o controle de plantas daninhas. A roçagem mecânica das entrelinhas de plantio, ela pode ser utilizada como prática de controle de plantas daninhas, embora em algumas situações possa acabar favorecendo a incidência de gramíneas, o que aumenta, a competição por água e nutrientes com os coqueiros durante o período seco do ano. Essa situação ocorre em áreas não irrigadas e sujeitas à escassez de chuva. Em plantios irrigados, a roçagem mecânica é comumente utilizada sem maiores prejuízos para os coqueiros, uma vez que esses são mantidos em condições hídricas e nutricionais satisfatórias. A gradagem do solo ela deve ser evitada por causa dos problemas de conservação e dos riscos de provocar corte excessivo das raízes dos coqueiros. Sua utilização deve restringir-se às regiões mais secas e realizada de preferência entre o final do período chuvoso e o início do período seco, com distância de aproximadamente de 2 metros do tronco e a profundidade máxima de 20 centímetros para assim evitar cortes das raízes. Quando a opção for pelo controle químico, deve-se dar preferência aos produtos com ação pós-emergente. A aplicação deve se concentrar na zona de coroamento do coqueiro, com raio de 2 metros do caule. Produtos à base de glifossante têm apresentado boa eficiência no controle para a maioria das plantas infestantes, que predomina na cultura do coqueiro. Herbicidas hormonais à base de 2,4-D e 3,4,5-T devem ser evitados. Consociação e plantas de cobertura. Bom, o plantio de culturas consociadas é normalmente realizado nas entrelinhas dos coqueiros, por ocasião do início do período chuvoso do ano, utilizando assim culturas de ciclo curto, como o milho, o feijão de corda, o amendoim e a mandioca. Em plantios irrigados, onde se utiliza 2 microaspersores para cada coqueiro, a consociação pode ser realizada com plantas semiperenes, na zona de abrangência dos microaspersores. A cultura do mamão ela constitui uma boa opção de consociação, em virtude principalmente de suas características de crescimento e do seu ciclo de aproximadamente 3 anos, que é o período em que se inicia a produção dos coqueiros. Recomenda-se o plantio de 2 a 4 mamoeiros, equidistante no raio de 2 metros do caule da planta. Em determinadas condições, a criação de animais em áreas cultivadas, como coqueiros, constitui uma prática que possibilita o controle natural das plantas infestantes e que, quando bem manejadas, produz esterco para a adubação orgânica dos coqueiros. Deve-se evitar a introdução de gramíneas forrageiras, uma vez que favorece a competição por água e nutrientes e a redução do próprio fruto, produção de frutos. Em plantios irrigados, é comum a associação com ovinos. Isso permite o controle de plantas infestantes, além de garantir uma receita adicional com a produção de carne sem causar maiores problemas aos microaspersores. Em razão de sua grande capacidade de produção de biomassa e de fixação de nitrogênio, o feijão de porco ele é considerado uma das principais espécies de leguminosas utilizado para adubação verde na região dos tabuleiros cordeiros do Nordeste do Brasil. O plantio de feijão de porco ele pode ser feito em covas ou a lanço, mas nesse caso a semente deve ser incorporada ao solo com gradagem leve. No período de floração, recomenda-se a roçagem manual ou mecânica, deixando-se a biomassa sobre o solo. Cobertura morta. Recomenda-se evitar a queima de folhas e cascas. O ideal é distribuir esse material nas entrelinhas para posterior trituração com roçadeira ou amontoá-los nas linhas de plantio dos coqueiros. A utilização da cobertura morta de casca de coco seco ou verde na zona de coroamento do coqueiro ela é recomendada como uma prática que favorece a retenção de água no solo, constituindo-se ainda em fonte de nutrientes, com destaque para o potássio e o cloro. Irrigação. Os sistemas de irrigação localizada são os mais utilizados, predominando o gotejamento superficial e a microaspersão. No sistema de irrigação por gotejamento, uma forma comum de instalação é a derivação da linha lateral posicionada em volta da planta, em um ciclo de 1 metro de raio para a planta adulta, com os gotejadores igualmente espaçados. O número de emissores ou gotejadores
por planta e sua vazão individual são determinados de acordo com as características do solo, principalmente a textura e a do clima. No sistema de microaspersão, os emissores são posicionados entre 0,6 e 1 metro do tronco da planta. Na seleção do microaspersor, deve-se levar em conta não apenas sua vazão, mas também seu perfil de distribuição de água, para conciliar o ponto de maior intensidade de aplicação do emissor com as zonas de maior desenvolvimento das raízes. O volume de água a ser aplicado no coqueiro varia principalmente com a região de plantio e com a época do ano e com a idade também da planta, né? Então, para plantas adultas, esse volume normalmente varia na época do ano mais seca, de 120 a 200 litros por planta. Olá, eu sou a Evelyn e eu vou falar um pouco sobre doenças e seu controle. Bom, vou falar um pouco sobre a queima das folhas. A queima das folhas ela é causada pelo fungo Botryopharia cocogena subleal, sendo Lacdioplodia, Botryoplodia theobromai Pat. Os principais sintomas dessa doença são o secamento precoce das folhas e o aparecimento de uma goma fixada à nervura central delas, a raquis, no ponto de entrada do fungo. Os sintomas são observados inicialmente na extremidade da folha, com o secamento dos folíolos, que adquirem o formato de um V invertido em todas as folhas afetadas. Depois, na raquis, surgem manchas de coloração marrom clara e avermelhada, de formato irregular e alongadas, que progridem em direção à bainha foliar, acelerando o desenvolvimento da doença e a morte prematura das folhas. O controle que podemos fazer dessa doença é realizado com a remoção das folhas atacadas e a aplicação de fungicidas. A pulverização pode ser feita em qualquer época do ano, durante 6 a 8 vezes, com 15 dias de intervalo. Vou falar um pouco também sobre a lixa grande, que o nome científico é Cocotromopsis palmicula, ascomiceto da ordem Sphaerialis. Essa doença ela caracteriza-se pelo aparecimento de verrugas mais grosseiras de cor marrom escura, que são distribuídas sobre os folíolos e sobre a nervura central da folha. As verrugas da lixa grande podem atingir até 2 milímetros de diâmetro. E a associação dessas 3 doenças, chamadas foliares, provoca a morte prematura das folhas do coqueiro. Em consequência, os cachos acabam ficando sem sustentação e envergam e os frutos caem antes da completa maturação. E a planta doente não morre, mas ela acaba tendo uma vida útil um pouco mais curta, e porque ela perde cerca de 40% das suas folhas. Isso significa que a queda de produtividade é a queda de produtividade. E como principais medidas de controle dessas doenças foliares, destacam-se o corte e queima das folhas muito atacadas e secas, o plantio de leguminosas para permitir a fixação de nitrogênio e melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo, o controle químico das lixas pequenas e grande como princípio ativo é o difenoconalose e da queima das folhas como princípio ativo o tiofanato metílico. A pulverização isolada de carbendazim e tuberconalose em 6 vezes a intervalos de 15 dias. E esses produtos eles se mostram promissores, mas ainda não estão registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, para o uso da cultura do coqueiro. Bom, o controle biológico das lixas pequenas e grandes com os fungos hiperparasitas, Acremonium, Alternum e adiante. Agora eu vou falar um pouco sobre o anel vermelho. O nome científico dele é Bursaphelenchus cocophilus. A doença é encontrada em toda a região produtora do coco, nas Américas Centrais e do Sul e nas ilhas do Caribe. O agente causal é o nematóide Bursaphelenchus cocophilus, que ataca também várias palmeiras nativas, além de palmeiras de importância econômica como o dendezeiro, a pupunheira e o açaí.
Os principais sintomas da doença são o amarelecimento das folhas, que se desenvolve na ponta para a base e das mais velhas para as mais novas. As folhas necrosadas quebradas na base da raquis e penduradas no estipe. O apodrecimento da meristerma apical, causando por micro-organismos saprófitos. A presença de um anel de coloração marrom avermelhada na parte interna do caule, medindo de 4 a 6 centímetros e distante de 2 a 3 centímetros da periferia. Observando quando se faz um corte transversal no caule da planta. As medidas de controle aplicáveis às plantações com essa doença devem incluir a erradicação de plantas mortas com sintomas das doenças ou não, a desinfecção das ferramentas utilizadas no corte das plantas doentes, cuidados que evitem os ferimentos em plantas sadias, o tratamento de ferimentos com piche ou óleo queimado e o uso de armadilhas atrativas para capturar a broca do olho, que é um inseto considerado o principal vetor na transmissão dessa doença no campo. Agora eu vou falar um pouco sobre a murcha de Phytomonas, que o nome científico é Phytomonas starrelis, se não me engano. A doença é causada por um protozoário. Os sintomas têm início nas folhas mais baixas e avançam para as mais altas. Propagam-se da extremidade para a base da folha, que vai ficando amarelada e, com a progressão da doença, torna-se marrom avermelhada, cuja tonalidade varia com o tipo da cultivar plantada. E as inflorescências, elas tornam-se necrosadas e secas, ocorrendo a queda prematura dos frutos. A espata, que é a inflorescência fechada, encontra-se parcial ou totalmente enegrida. Sintomas característicos dessa doença que é um sintoma característico dessa doença. E como principais medidas de controle, nós recomendamos a erradicação das plantas doentes, eliminação das plantas daninhas, limpeza das plantas sadias, retirando as folhas secas que servem de abrigo ao percevejo vetor, e o controle químico do vetor a cada 3 meses. Agora eu vou falar um pouco sobre a podridão seca, que é a Sogatella colophon. Ela é uma doença com agente causal ainda desconhecido, e ela ocorre preferencialmente em plantas jovens, sendo que seus sintomas se caracterizam pela paralisação do crescimento e pelo secamento da folha central. O corte longitudinal do caule da planta permite observar o aparecimento de lesões internas de coloração marrom, com aparência de cortiça. Como as principais medidas de controle dessa doença, nós recomendamos a erradicação das plantas doentes, a não instalação do viveiro em lugares mais úmidos, a eliminação das plantas daninhas, principalmente as gramíneas, e o controle químico do inseto vetor, que é o percevejo. Agora eu vou falar um pouco sobre a mancha foliar, ou mancha de helminthosporiose, que o nome científico é Helminthosporium tursicum. Os sintomas dessa doença expressam-se no surgimento de lesões arredondadas de coloração verde clara, com centro escuro e na formação de um halo amarelado. À medida que evoluem, eles tornam-se ovais, alongados no sentido da nervura dos folíolos. Em casos mais severos, as lesões elas se juntam, provocando o secamento dos folíolos, podendo até causar a morte da planta, e aparecem sempre a partir das folhas mais velhas. As medidas de controles recomendadas são a remoção e queima infectadas, lesões da mancha de helminthospóreo em folhas de coqueiro. Cuidados para evitar a adubação excessiva com nitrogênio e controle químico com fungicidas a intervalo de 15 dias, direcionando-se o jato para a face interior dos folíolos. E essa foi a parte das doenças. Eu sou a Evelyn e vou falar um pouco sobre pragas e seu controle. Bom, eu vou falar um pouco sobre a broca do olho do coqueiro bicudo, que é a Rhynchophorus palmarum. O adulto é um besouro de cor preta com estrias longitudinais
nas asas externas. Os adultos eles são atraídos pelo odor de fermentação liberado por palmeiras doentes ou em ferimentos, e os danos eles são causados tanto por larvas que se alimentam dos tecidos tenros das plantas. Eles constroem inúmeras galerias e destroem um broto terminal, que é o palmito. Como pelos adultos, que são transmitores do nematóide, causador da doença conhecida como anel vermelho, inicialmente a planta atacada ela apresenta uma folha central mal formada e esfacelada, em decorrência da mal entrada do adulto. Posteriormente, as folhas mais novas elas mostram mais sinais de amarelamento e do murchamento, para finalmente elas poderem se envergarem, e indicando a morte da planta. E o coqueiro ele se torna suscetível ao ataque dessa praga a partir do terceiro ano de plantio. E para reduzir essa população dessa praga na plantação, deve-se eliminar todas as plantas mortas pela ação da praga ou da doença anel vermelho, queimar ou enterrar os coqueiros erradicados para evitar a atração dos besouros no local, evitar ferimentos nas plantas sadias durante os tratos culturais e a colheita, e pincelar os ferimentos da planta com pirche ou inseticida. Coletar e destruir lavras, pulpas e adultos encontrados nas plantas mortas, e usar armadilhas atrativas, modelo PET ou balde, contendo pedaço de cana-de-açúcar e um feromônio de agregação rincoforol, para capturar ou monitorar a presença do adulto da praga na área. E também nós devemos coletar e eliminar os adultos capturados nas armadilhas atrativas. Agora eu vou falar um pouco sobre a broca do estipe ou broca do tronco ou rina, que é a Rhinostomus barbirostris. O adulto ele é um besouro preto de patas longas e finas. E a presença dessa praga é notada pelo aparecimento da serragem ou de pequenas formações de resina endurecida no orifício de entrada da larva, ou no tronco pelo aparecimento de manchas longitudinais enegrecidas, provocadas pelo escorrimento da seiva. E as larvas elas formam inúmeras galerias no interior do tronco, o que reduz e interrompe o fluxo da seiva, causando assim o enfraquecimento da planta e sua predisposição à queda pelo vento. E para podermos reduzir a ocorrência dessa praga na plantação, nós devemos erradicar as plantas mortas ou severamente infestadas pela praga, queimar ou enterrar os coqueiros erradicados para reduzir o foco de multiplicação da praga, detectar os locais de postura e destruir os ovos mediante a raspagem com o facão, e coletar e destruir as larvas, pulpas ou insetos adultos encontrados nas plantas mortas. E nós também devemos injetar uma solução concentrada de inseticida de contato nos orifícios de entrada das larvas ou de saída dos adultos. E também nós devemos pulverizar a copa do coqueiro infestado com inseticida de contato, dirigindo o jato da cauda para a região dos cachos e das axilas foliares. Vou falar também sobre a barata do coqueiro, que é a Coralliomela brunea. O adulto ele é um besouro de cor vermelha com listra preta no meio do pronoto. Élitros rugosos com antenas pretas e patas pretas e vermelhas. E a larva ela tem uma forma achatada e convexa. A coloração parda no dorso, 3 pares de patas curvas e o corpo formado por segmentos, do quais o primeiro e o último são mais desenvolvidos. As larvas elas são encontradas entre os folíolos fechados da folha flecha, onde eles se alimentam do tecido tenro da folha central e acabam fazendo perfurações no folíolos, e o que acaba resultando no atraso do desenvolvimento e da precocidade da produção do coqueiro. Os adultos eles têm um hábito diurno e são encontrados nas folhas abertas, onde eles normalmente se acasalam. E as infestações severas podem destruir completamente as folhas centrais da planta jovem e causar a sua morte. As recomendações para o controle dessa praga é a catação manual e destruição das larvas, das pulpas e dos adultos encontrados nas folhas central, que no caso é a flecha da planta, e a pulverização da planta com fungo
Beauveria bacina e o controle químico com inseticidas de contato com um jato de cauda dirigido para a flecha das plantas. Vou falar também sobre a traça das flores e frutos novos, que é a Ivalopila pitichis. Essa praga ela se desenvolve nas inflorescências recém-abertas do coqueiro e ela acaba danificando as flores femininas e perfura as bracteias e penetra os fluxos novos. Essa praga ela se alimenta dos tecidos do mesocarpo, fazendo que as galerias que interrompem os fluxos da seiva, que é grande parte dos frutos atacados, não contemplam o amadurecimento e acabam caindo bem pequenos. Os frutos que atingem a maturação ficam deformados, eles acabam perdendo peso e valor comercial. E a infestação ela é notada pelo acúmulo de dejeções com fios de seda na superfície da flor ou do fruto pequeno. E seu controle ele é feito com a limpeza semanal da copa na zona do coroamento da planta, queimando ou enterrando. E os frutos imaturos e caídos e os que secam ficam presos nas inflorescências. E outra maneira de controlar essa praga é pulverizando se as plantas infestadas com inseticidas de contato. E deve-se dirigir o jato pulverizador às inflorescências recém-abertas e aos cachos de novas folhas nos 10 a 16, molhando-se bem as regiões dos cachos e axilas das folhas. Olá, gente, eu sou Cristina Berge e eu vou falar um pouquinho sobre colheita e pós-colheita. Bom, o coqueiro ele pode ter uma produção constante durante o ano todo. O que é isso? Bom, o coqueiro ele acaba emitindo uma inflorescência a cada mês. Isso faz com que os seus frutos complete a sua maturação entre os 12 meses. O estágio do desenvolvimento do coco depende do que ele vai ser utilizado, qual vai ser o destino que ele vai ter. Bom, entre 62 meses, o fruto ele está pronto para ser destinado para o consumo de água. Entre 102 e 122 meses, o coco ele está pronto para ser destinado à agroindústria ou ao consumo in natura do fruto maduro. Bom, os frutos, assim que colhidos, eles podem ser conservados por várias semanas em um local fresco, seco e na sombra. Bom, um pouquinho sobre a pós-colheita. Bom, na pós-colheita a gente acaba transportando os frutos. O transporte dos frutos, eles podem ser utilizados dois métodos, sem casca ou com casca. A primeira opção apresenta uma vantagem na redução do volume no transporte, ou seja, o produtor ele vai ter mais frutos por conta de tirar o volume, vai sobrar mais espaço. A segunda opção permite com que o descascamento seja feito só na propriedade onde ele será vendido. E na primeira opção, conforme o proprietário ele tira a casca, acaba sobrando muitas pilhas de casca. Só que as cascas não são valorizadas no mercado e acaba fazendo com que elas sejam queimadas ali mesmo e acaba sendo ignorada a importância da casca na produção de fibra. Então, o produtor ele acaba não tendo ele acaba não valorizando a casca do fruto.